E hoje nós vamos falar de harmonização facial. Muito se fala de diversidade nos quadrinhos, muito se briga por diversidade nos quadrinhos, eu já comentei aqui, eu fiz um vídeo sobre isso. E, obviamente, existem determinadas fandoms que ficam muito preocupadas se você vai começar a diversificar os personagens. Leia-se, não, vão transformar o personagem gay, vão transformar o personagem mulher, vão mudar a cor de pele, vão... enfim, fazer qualquer coisa com ele. Só que a diversidade é uma coisa muito mais ampla e muito menos caricata do que querem fazer parecer. E eu vou mostrar aqui para vocês como Conan já passou por isso. Pode passar mais vezes, mas ele passou por isso já nos anos 60 e passou pelas mãos de Frank Frazetta. Saiu agora pela edição Figura esse livrão mesmo, olha aqui o tamanho desse negócio, que são as pinturas fantásticas de Frazetta. Reúne uma série de pinturas maravilhosas dele, entre elas as famosas capas que ele fez para o Conan nos anos 60, e que foram capas que ajudaram a definir muito da imagem que nós temos do Conan. Por mais que depois os quadrinhos acabaram abrandando a fisionomia dele, deixando ele um pouco mais palatável, em linhas gerais, os traços se mantiveram. Trata-se de um Conan de expressão severa, corpulento, cabelos longos, negros, e que muito de passagem corresponde à descrição que o Robert Howard dava ao Conan, até porque o Robert Howard nunca descreveu muito o Conan, né? As descrições do Conan não são assim muito detalhadas em relação à fisionomia dele, em relação inclusive à altura, peso. Esses dados eles costumam ser um tanto salpicados ao longo das histórias e mesmo assim eles são muitas vezes elaborados a partir de metáforas, ou seja, há muito de espaço para o leitor poder elaborar, construir sobre como esse personagem de fato era. Só que o Frazetta foi importante para dar essa face para o Conan. Pode ver que as edições até que saíram pela editora Pipoca e Nanquim, que traz todas as histórias do Conan escritas pelo Robert Howard, são com capas do Frazetta. E logo aqui no começo a gente tem a seguinte descrição. Vou ler aqui o comecinho de A Fênix na Espada, tá? Conan o Cimério, de cabelos escuros, olhos sombrios, e espada na mão, um ladrão, um salteador, um assassino, possuidor de melancolia gigantesca e contentamento titânico, para pisotear os tronos adornados de joias em todo o mundo com seus pés calçados. Obviamente essa não é a única descrição que há do Conan em toda a obra do Howard, mas ela nunca é muito elaborada, o que dá a entender que o Conan é um cara de cabelos escuros, olhos azuis ou acinzentados e com uma pele bronzeada, além de ser um cara forte e grande, mas não necessariamente à la Schwarzenegger. E aí vem um ponto interessante que até mesmo é apontado nessa coletânea aqui de trabalhos do Frazetta, é de até que ponto o próprio Frazetta foi responsável por criar esse imaginário que nós temos de homens grandões, desses brucutus que depois foram povoar a cultura pop nos anos 70, 80, 90, os anos 80 mesmo foi a década mais forte disso, né? Schwarzenegger, Stallone, e companhia. Se a gente vê esses caras grandões, fortões, valentes, né, sempre enfrentando hordas de inimigos, podem ser em histórias que se passam num mundo longínquo, numa terra distante, e em histórias urbanas, enfrentando capangas, seja o que for, sempre é a figura desse homem valente, desse homem bárbaro. E aí vem o aspecto de diversidade que eu tô querendo falar aqui para vocês, porque o Conan do Frazetta, tá? Não é um rosto, aí que tá, essa é a jogada, eu quero falar especificamente do rosto desse Conan dele, ele não tem uma rosticidade que é dos dias de hoje. Essa talvez seja a grande sacada do Frazetta e foi isso que fez com que o Conan dele se tornasse tão popular. Porque façamos uma crítica aqui à sua arte. As mulheres têm um rosto meio parecido. E uma coisa que eu critico faz tempo é que as mulheres nos quadrinhos como um todo, elas também são muito parecidas sem precisarem ser. Pega, sei lá, as vilãs do Batman, né? Às vezes fazem a mulher gato uma cavala musculosa, né? Tipo, cara, olha o que ela faz, olha o que ela precisa fazer. Faz muito mais sentido ela ser uma mulher esguia. Eu lembro que quando fizeram o filme, escolheram como atriz a Anne Hathaway, eu achei muito condizente pelo biotipo dela. O mesmo vale para a Venenosa. Não faz sentido fazer ela uma mulher jovem e gostosa, sabe? Porque ela é uma pesquisadora, ela tem uma carreira acadêmica grande, ou seja, provavelmente ela não seria tão jovem, a doutora Pamela Isley, e outra, ela se utiliza de feromônios para seduzir os homens, ela não precisa ser
essa coisa idealizada no imaginário masculino, isso é mais o que ela produz de efeito nos homens. Então seria muito interessante saber jogar, desenhistas bons poderiam saber trabalhar esse contraste entre o que ela é, o corpo que ela tem e o que os homens projetam sobre ela. Voltemos então ao Conan do Frazetta. Qual é a grande jogada aqui? O que o Frazetta faz é construir um rosto que não existe mais. Ele vai instigar na gente uma memória cultural misturada com um certo imaginário de homens das cavernas que a gente vê em museu de história natural e dizer, cara, esse homem, esse Conan, ele é de um tempo imemorial. Ele tem um rosto que sequer existe mais. Ele é um homem que não existe mais. E isso é muito sagaz por parte do Frazetta, porque memória cultural é exatamente isso. Ela sempre acaba agenciando o hoje e o ontem. Ou seja, assim como a memória individual ela é uma mistura do que a gente está vendo agora, com coisas muito antigas que são retomadas em cruzamento com o que está acontecendo nesse momento, a memória cultural faz a mesma coisa. Ou seja, com o imaginário que nós temos de homens das cavernas, com o imaginário que nós temos de espécies humanoides arcaicas, você mistura isso com, de fato, rostos antigos, de fotos antigas, ou até mesmo avós que nós tínhamos, bisavós que tinham uma certa rusticidade que parece que sumiu nessa era de filtros de Instagram ou coisa assim. Claro, o Frazetta faz nos anos 60, mas os anos 60 também já é uma era de rostos muito cosméticos, e aí você tem, enfim, um rosto, um homem, uma figura que você olha e diz assim, cara, ele realmente traz, só na sua fisionomia, só na sua forma, a imagem de um tempo imemorial. Como diz o próprio Frazetta aqui, eles me falaram sobre Conan. Li rapidamente os primeiros capítulos para visualizar esse personagem. Não li nada muito a sério. Fui em frente e desenvolvi um personagem que pouco lembrava a descrição do Howard. Um cara bem diferente. Ele saiu como eu imaginava que um bárbaro deveria ser, o bárbaro definitivo. Sua descrição era bem diferente, ele era um cara mais esguio, com cabelo desgrenhado e feições de falcão. Em vez disso, vi um cara monstruoso, cheio de cicatrizes e ferimentos. Então, pessoal, quando se fala em diversidade, só para deixar bem claro, tem a ver com questões como essa. Simplesmente você dizer, se eu vou pintar, se eu vou desenhar, se eu vou imaginar um personagem que é de um tempo antigo, um tempo mesmo que seja no universo do Howard um tanto ficcional, mas que remete à pré-história, por que não pensar, por sua vez, num corpo, num rosto, numa pessoa que não existe mais, num tipo de imagem que não temos mais por aí. Diversidade, no fundo, nada mais é do que a gente se permitir a entender que o mundo é diverso, de que existem alteridades, e essas alteridades estão no espaço, ou seja, diante das pessoas que nós lidamos, mas também estão no tempo. Aqui mesmo é dito que o Frazetta fazia, o filho mesmo conta, que ele fazia isso sempre com prazo estourando, e ele não era exatamente um artista muito idealista, pelo contrário, fazia muito pela grana, isso aqui paga e tal, então eu vou lá e pinto. Frank Frazetta, mesmo tendo lido superficialmente, como ele mesmo confessa, o Robert Howard, ele foi muito sagaz, muito inteligente em perceber que havia ali um radical, uma sensibilidade muito forte que demandava esse tipo de imagem, e foi lá e fez isso. Então, fica aqui a sugestão, portanto, que vocês não só conheço esse livro aqui que saiu agora pela editora Figura, muito bonito, das artes do Frank Frazetta, mas que repensem a imagem que vocês têm do Conan e também a imagem que vocês têm de todos os personagens da literatura e também dos quadrinhos. A única crítica que eu faço a essa edição é que o texto do David Spurlock é muito elogioso, muito fanista e tal. Claro, não vai ser um texto para detonar o Frazetta. Mas assim, se é para ser uma superficial biografia, que também não seja uma coisa tão romântica, tão idealizada. Só para citar um episódio aqui que eu acho interessante, é que uma matéria, inclusive da Folha, vou deixar aqui na descrição do vídeo, fala que em 2009, quando já tinha morrido a esposa do Frazetta, o Frazetta já bem velho, tanto que ele morre um ano depois, o filho dele, o Frazetta Jr., que inclusive aparece muito aqui nesse livro, mostrando como esse filho tão cuidadoso com o espólio do pai, o Frazetta Jr. invadiu a galeria, invadiu o museu, o Frazetta Museu, com uma escavadeira para roubar as artes do pai, e dizendo que teria feito isso porque era a vontade do pai. O pai ainda vivo falou que não era nada disso, que não tinha nada a ver. Então
Ou seja, teve uma disputa aí familiar. É isso, pessoal. Sempre peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem. Tudo isso ajuda demais mesmo aqui para conseguir continuar com o trabalho. E segue também lá no Instagram, @KenesSarjeta. Valeu!